Onde Quer Que Você Esteja é um filme brasileiro de 2018 dirigido por Bel Bechara e Sandro Serpa. O filme, exibido no Sinusp em seu circuito de estreia, conta a história de um grupo de pessoas que participa do programa Onde Quer Que Você Esteja, que transmite mensagens de parentes e amigos de desaparecidos. As pessoas do grupo vão formando vínculos uns com os outros e aprendem tanto a entender melhor os seus processos de luto quanto a lidar com eles. O debate com os diretores do filme trata de inspirações e motivações da narrativa, assim como a vida de pessoas que buscam os desaparecidos, como no filme. Confira. Olá, boa noite. Tudo bem? Queria agradecer a presença de vocês aqui. Falar que é um prazer exibir nosso filme aqui no Sinusp. Nós, inclusive, somos frequentadores, né, Sandro? Aqui é tipo o quintal da nossa casa, que a gente mora aqui perto, então a gente costuma vir aqui. É muito legal tá exibindo o filme aqui, uma delícia. E, bom, eu sou a Bel, ele é o Sandro, nós somos mineiros, temos até uma colega mineira paulistana radicada aqui também, que eu estou muito feliz de revê-la depois de muito tempo. E vou falar só um pouquinho sobre a história do filme, de como a gente filmou, e aí a gente passa a palavra para vocês fazerem pergunta, para ficar mais um bate-papo mesmo. A gente nem preparou nada para falar, né? Então, esse filme, na verdade, ele nasceu nos anos 2000, quando a gente mudou para São Paulo, e ele nasceu em forma de curta-metragem. A gente viu uma notícia na época, acho que era já a internet, mas a gente viu uma notícia de uma rádio colombiana que fazia o mesmo papel que essa rádio aqui faz no filme, que é tentar colocar em contato pessoas com seus entes queridos desaparecidos. Só que lá tem uma história bem específica assim, de sequestro, a coisa das Farc. Então, essa rádio lá tinha essa dimensão de... Chegou a ser até uma coisa interessante, que os sequestradores já deixavam um radinho nos cativeiros. Tinha várias histórias assim, para os sequestrados ligarem e ficarem mais estáveis emocionalmente, na esperança de ouvir a própria família, mandando mensagem, muitas vezes mandavam mesmo. E aí, a gente vendo essas histórias, a gente falou assim, nossa, mas que interessante, isso é potencialmente muito dramático, muito... E os nossos curtas sempre tiveram esse caminho de da gente tentar nos aproximar de pessoas, dessas histórias assim do dia a dia, histórias ordinárias mesmo ali do dia a dia e tal, e tentar nos aproximar dramaticamente daquilo dali. E a gente achou que aquela coisa ali era muito forte, porque todas as histórias tinham esse ponto comum desse luto não resolvido. As pessoas que passam por isso acabam ficando nesse limbo de não saber se continua a vida, porque se continuar a própria vida é como se tivesse assumindo que aquela pessoa que desapareceu, morreu, e aí elas se sentem nessa urgência de procurar alguém, mas, ao mesmo tempo, a vida delas está completamente paralisada. E foi até curioso que a gente fez uma exibição aqui em São Paulo para ONG Mães da Sé. E eu estava até com medo dessa exibição, porque a gente estava exibindo para pessoas que viveram aquilo de verdade. E a gente pensou assim, será que a gente retratou isso direito? E foi gostoso ver que houve uma conexão, elas se emocionaram, vieram, depois teve um debate, depois também todo mundo chorou, que foi. E eu vi ali gente que está paralisado em busca do filho há 24 anos. Assim, é um limbo que a pessoa vive e não consegue ir em frente. E então a gente acabou criando esse contexto aí dessa rádio, em que é um multiplot, né? Porque são várias histórias que se cruzam, algumas mais densas, mais pesadas, e outras mais leves, algumas pessoas que estão querendo só preencher a própria solidão, e aí inventam essa história de ir na rádio procurar babá, sei lá, ou outro tipo de coisa, e as histórias mais pesadas. E a ideia é que essas histórias se cruzassem e
e se completassem e se transformassem. A ideia, a princípio, é essa. Quer completar alguma coisa? Vamos abrir, né? Vamos abrir. É um projeto assim, de super baixo orçamento e que a gente se divertiu muito em fazer. Eu queria agora passar para vocês, para quem quiser perguntar. É engraçado que, agora que a gente tem mostrado o filme por aí, a gente tem ouvido cada vez mais histórias, né? Pessoas do nosso lado que viveram isso. Assim, realmente é muito comum. Uma curiosidade é que essa rádio ainda existe. Então, na época, quando a gente viu a notícia, a gente só leu. Aí, antes de filmar, a gente falou assim, vamos ver se essa rádio ainda existe. Aí colocamos na internet, como a internet, naquela época, não era uma coisa tão fácil, tão comum. Né? A gente colocou na internet, a gente ouviu a rádio. E o roteiro já estava pronto, já estávamos fazendo trabalho com os atores, e a gente descobriu muitas coincidências ali. Histórias, por exemplo, tinham uma família cantando parabéns para os filhos na rádio. Então, a gente achou isso muito curioso. Assim, a gente não fez uma pesquisa como a gente faz, por exemplo, para um documentário, de fazer uma pesquisa de campo. A gente não se colocou esse compromisso de ser tão fiel a uma realidade X ou Y. Na verdade, a gente quis criar um mundo em que, apesar de que tem referências, fala ali de internet, tem uma outra pessoa com celular e tal, mas não tem um laço temporal muito forte. A gente quis criar um mundo onde aquela história tivesse uma coerência e que acontecesse ali dentro daquele lugar. Eu acho que é importante, como definição espacial, que é uma grande cidade, porque são muitos casos, mas assim não é necessariamente poderia acontecer há 5 anos atrás essa história, esse filme poderia ou daqui a um tempo, não tem a gente fez questão de não ter um laço muito forte temporal, assim não, estamos retratando o mundo de hoje em dia. Não, a gente está retratando as histórias individuais daqueles personagens ali que a gente criou. É engraçado, porque no curta a gente tinha rádio e nos alto-falantes passavam algumas histórias de pessoas que só fizeram offs, né? E aí a gente pegou essas historinhas que já estavam esboçadas ali e fomos desenvolvendo. Assim, a gente acha que elas têm princípio, meio e fim, talvez não tão pensando no cinema clássico, né, resolvendo toda a historinha, mas elas têm. As pessoas começam de um jeito, acontece uma coisa na vida delas, elas vão tentando resolver aquilo, até que acham um caminho e terminam um pouco diferentes, cada uma das historinhas. E o que mais? Eu acho que, completando o que ele está dizendo, a gente não necessariamente fechou, tipo assim, tal história teve esse final, tal história. A gente deixou realmente aberto. Mas o que a gente procurou trabalhar dentro do multiplot, né, que são vários plots, a história de vários personagens, não é a história de um herói ao longo da trama, é que cada protagonista de cada plot tivesse um arco, que tivesse pelo menos alguma transformação. A moça solitária, que, de repente, mais importante para ela não é descobrir onde que está a babá. Na verdade, o mais importante para ela é preencher a vida dela de alguma forma. Então, ela começa de um jeito e... assim, a gente tentou cada núcleo
Na verdade, não são. Cada núcleo tem uma pequena transformação. Aqueles personagens começarem de um jeito e ter um ponto de virada, e no final, e uma pequena transformação, alguma coisa que no final eles estão de outro jeito. Mas não necessariamente as histórias estão resolvidas, mas elas estão apontadas para alguma direção diferente do que estava no começo. Não, tem a ver, sim. É engraçado que a gente leu uma crítica, que aí o filme vai andando sozinho, né? E aí as pessoas vão nos dando o retorno. E aí teve alguém que falou assim: porque eles fizeram Rádio Cidade Aberta como uma paródia do programa Cidade Alerta. E, na verdade, eu achei divertido porque quando a gente escreveu Cidade Aberta, a gente não passou isso na nossa cabeça, mas... Era uma referência ao Rossellini, né? Roma Cidade Aberta, né? Mas, de qualquer forma, tem essa coisa da espetacularização ali, daquelas histórias, porque aquelas vinhetas meio alegres, que ficam meio deslocadas no meio daquela tristeza. Tem a coisa do... A gente até foi dar uma entrevista uma vez e falou do Fábio Martins, por causa da coisa do programa de rádio, de toda a coisa de usar um instrumento do rádio como um espetáculo. E tem até a personagem da Lúcia, que ela já está acostumada com o desaparecimento, o marido dela desapareceu há muito tempo, que ela vai lá e fazer o espetáculo dela. Ela põe a música do filho dela tocando pianinho, acaba que aquilo dali virou um palco para ela. A vida dela ganhou esse novo sentido ali. Assim. Sim, nós trabalhamos isso com... Foi muito gostoso, porque o trabalho com os atores foi muito baseado na improvisação. Então, a gente tinha ali o roteiro e tinha as direções para dar para os atores, mas a gente deu muita liberdade para eles. E esse jogo cênico foi aparecendo e foi amadurecendo. Eles não precisavam falar literalmente o que estava escrito no roteiro. E várias ideias foram surgindo. Então, quando veio essa agressividade do Roberto, que é o cara, né, que a mulher deixou o bebê com ele e sumiu, depois ela apareceu só para pegar o bebê, eles... Naturalmente, os personagens todos já estavam construídos e cada um reagiu a isso de um jeito diferente. E a reação do locutor foi essa. Não, calma, espera aí. Isso não pode ir ao ar assim, né? Tipo, tentando amenizar a coisa, dar uma suavizada, porque está no ar. É o espetáculo do programa dele. Tá. Eu queria falar primeiro da primeira coisa que você falou, porque num filme de várias histórias tem essa dificuldade, porque a gente tem que apresentar todo mundo e começar a história de todo mundo e manter as pessoas juntos com vários personagens ao mesmo tempo. Aí, na hora que a gente começa a resolver as histórias, aí tudo bem, né? Aí as pessoas já estão dentro, é tranquilo. O mais difícil é a preparação mesmo, trazer as pessoas que estão vendo o filme até aquele momento ali com a gente. Por isso que, inclusive, é raro, né, ter filme assim, é mais série, né, telenovela. Então, é um desafio grande que vocês pegaram. É mais difícil. E é engraçado, porque a gente tinha vários roteiros, esse foi o primeiro que a gente conseguiu uma grana para filmar. E era talvez o roteiro mais complicado, assim, nesse sentido. E a coisa do final. É engraçado que nós fizemos um documentário sobre as mulheres negras. E aí o Maurício Pereira, no dia da morte do Paulo Vanzolini, que é quem compôs aquela música final, ele postou essa gravação no Facebook, da Praça Clóvis. E a gente achou tão bonito aquilo, uma homenagem a um cara que a gente já gostava, e a gente escreveu o final para colocar essa música. A gente queria que o filme terminasse desse jeito.
E aí a gente achou que a gente resolvia ali a questão da obsessão do personagem Valdir, né? Ele estava apaixonado por duas mulheres, ou talvez ele estivesse procurando alguém para cuidar dele, né? Teve uma amiga nossa que falou: nossa, mas ele é muito boy lixo, né? Que ele fica a casa dele toda avacalhada, ele está buscando alguém para resolver as encrencas dele. E aí, quando o cara leva embora as fotos das duas mulheres com quais ele estava obsessionado, né? Resolve o problema dele e libera ele para continuar a vida, assim como os outros personagens também estavam mais ou menos liberados ali no final. Alguma coisa? Foi a partir a música inspirou vocês? Para o final, para a cena final, sim. Bem legal. A gente... Uma coisa que... 2 pontos que é legal falar quanto... eu não sei falar assim a mensagem do filme, mas uma coisa que a gente procurou trabalhar foi uma coisa que a gente descobriu desde o curta, que o curta, quando ficou pronto, antes de exibir em festivais e tal, a gente exibiu lá em casa para alguns amigos. E quando a gente exibia assim, para 1 ou 2 pessoas, aí todo mundo, nossa, que filme triste e tal. E o curta era uma história só. Era a história da Lúcia e do Valdir. E as outras histórias ficavam só nos alto-falantes da rádio, só com o contexto da rádio, não tinha as outras histórias. Mas aí, que coisa triste e tal. Aí a gente foi exibir no Festival de Brasília, assim, um cinema enorme, plateia lotada. O povo ia abaixo de rir. E a gente assim, ficou horrorizado. A gente falou: o que é isso? A gente ficou muito chocada com o negócio. E aí, só que, ao mesmo tempo, a gente ficou chocado, mas a gente também achou interessante. E aí a gente sacou que assim, tem um lado patético nisso tudo. Nós todos somos muito solitários e meio patéticos. E não é a gente, apesar de tentar tratar respeitosamente, há muita dor, não sei o quê, a gente também quis dar essa leveza, trazer isso que a gente viu, que quando tem mais gente junta, essa coisa do ser humano assim meio desajeitada, de não saber como levar a vida e os relacionamentos. E eu acho que a figura onde que isso está mais concentrado realmente é no Valdir, que é o mais... E o outro ponto que eu queria falar é... Quando a gente lançou esse filme, agora, uma preocupação nossa, a gente vendo muitos filmes diretamente conectados com a realidade política que a gente está vivendo hoje em dia e diretamente conectados com, você vê, Bacurau, uma coisa forte, uma coisa urgente, né? E a gente estava um pouco angustiado de falar assim, mas esse filme não está diretamente conectado, até porque ele demorou a ficar pronto. Mas, por outro lado, a gente chegou à conclusão de que a própria proposta dele, da gente olhar para a história daquelas pessoas, é uma opção política. Não é o próprio fato de chegar perto daquelas pessoas e ouvir aquelas histórias dela, falar assim, essas histórias são importantes, nós estamos humanizando aquelas pessoas. Isso é uma opção política. E a gente acha que dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo, o que a gente está propondo é uma empatia. Então, assim, não sei. Só porque você perguntou da coisa da mensagem, eu acho que esse filme vai por aí, de tentar propor isso, olhar para as pessoas e se aproximar, e que todas as histórias são importantes. Isso é engraçado porque a gente, como 2 diretores brancos brasileiros, né? O branco do Brasil, que nós branco mesmo ninguém aqui é, né?
mas quando a gente vai fazer um filme, as primeiras pessoas, os mais próximos, a gente tem mais amigos brancos. E se você não ficar atento para isso, vira um filme de um monte de branquinho, igual, parecido e tal. Então a gente tentou, realmente, a gente foi atrás de atores negros, procurou, pediu orientações e tal. A gente deu uma sorte com a Brenda Lígia, que faz a Jussara, que é a mãe do menininho que morre. Que ela estava vindo de Recife para cá, e a Sabrina conhecia, ela nos apresentou, a gente trouxe ela, e conhecemos a Neide. Então, a gente tentou mesmo, o máximo possível, mesclar esse elenco para ficar um pouco mais parecido com o que com a nossa vida diária, com as pessoas que a gente cruza, né? E não só os amigos do diretor, né? Que pode acontecer mesmo. Não, é só isso mesmo. É que é engraçado como isso chamou a atenção. Muitas pessoas perguntaram: quem fez esses casting? Vocês colocaram muitos negros, como se isso fosse uma coisa. Mas gente, o Brasil tem mais negros do que. Tipo assim, então, dentro de um contexto, dentro de um recorte de pessoas desaparecidas, também vai ter. É isso mesmo. A gente, inclusive, o registro de atuação, o registro de trabalho com os atores, a gente cada proposta estética é uma proposta estética também, né? A gente tentou trabalhar dentro do naturalismo mesmo, aí dentro disso buscar as contradições de cada personagem, então. E eu queria só apontar uma coisa que eu achei muito corajosa, foi o trabalho da Sabrina Greve, que é aquela loira solitária que fica olhando os vizinhos. A gente trabalhou com referência num filme do Kaurismäki, que chama Match Factory Girl, que tem uma personagem que é protagonista, que ela é extremamente solitária, meio esquisita, e no final ela pira e comete uma grande violência. Não sei se vocês já viram esse filme. E a Sabrina propôs um trabalho corporal e inspirada nessa personagem, e a gente via até o corpo dela entortar um pouquinho. E é impressionante. A Sabrina é uma atriz que eu fiquei assim, eu quero trabalhar mais com ela e aprender. Os atores geralmente são nossos principais parceiros, assim, e eu acho que ela trabalhou ali no limiar, porque muitas vezes os atores preferem vir para o menos, para não soar estereotipado, para ficar mais perto do naturalismo. Ela foi ali na linha fez um trabalho corporal. Achei corajoso, assim. Eu acho que eu gosto do. Eu fiquei feliz com o ponto que chegou, assim. Ela se espelhava naquela família. Ela era extremamente solitária, e do outro lado ele tinha uma família populosa, né? E ela era um contra-espelho do que ela estava sentindo ali. Acho que é mais ou menos isso. Uma admiração, talvez. Né? Encontrou outros amigos, fez novas relações e terminou menos sozinha do que ela era no início, né? Eu acho que isso que você falou é tudo que a gente queria no filme, é que as pessoas se identificassem com cada uma das histórias e se imaginassem no local. A empatia que ela falou, né? É o que a gente busca mesmo nesse filme, é isso.